Se você tem menos de 10 mil reais, assista esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a prosperar, ó, muito mais rápido. Quem tem menos de 10 mil reais está na fase de construir o patrimônio. Existem várias coisas que podem estar, ó, puxando os seus resultados para baixo. E aqui eu trouxe as principais coisas que podem estar fazendo isso aí com a sua carteira de investimento. E não só com a sua carteira de investimento, mas com o seu bolso no geral, né? O que pode estar impedindo você de prosperar mais rápido. Tem muita coisa que a gente aprende aqui no YouTube sobre finanças, sobre investimento, sobre gerenciar a carteira de investimento, que na prática não é bem daquela forma. Por isso eu listei aqui várias coisas e o que eu quero falar primeiro aqui é sobre um grande erro que as pessoas cometem, que é ficar em busca do melhor investimento. Mas como assim ficar em busca do melhor investimento? Não é isso que eu ensino aqui no canal, você procurar bons ativos, bons investimentos, para que eles possam te dar resultados. Sim, é isso que eu ensino aqui, mas eu vou explicar, tá? Então a primeira coisa, o primeiro grande erro é ficar em busca do melhor investimento. Vê só, começar a investir e querer encontrar a próxima empresa que vai multiplicar por 1000 é super comum. Todo mundo busca isso, não é mesmo? Eu já comecei, eu já fiquei buscando empresas assim também, com aquela velha ilusão de que eu iria enriquecer da noite para o dia se eu encontrasse a ação X ou Y. Mas isso não faz diferença nenhuma na sua vida, principalmente se você está naquela fase de construção. Para te mostrar o que eu acabei de falar, olha, eu estou aqui na calculadora de juros compostos. Então vamos supor que você tem 1000 reais aí para começar. Aqui na taxa de juros, se você entende um pouco sobre investimento, um pouquinho sobre mercado, você vai saber que o máximo que a gente consegue consistentemente ao longo dos anos é uma taxa de 12% ao ano, certo? Mas eu vou considerar aqui que você achou um ativo milagroso aí que vai se multiplicar 1000% nos próximos 5 anos. Isso aqui nem o Warren Buffett conseguiu, né? Que foi o maior investidor de todos os tempos. Mas bora supor que você vai conseguir. Então vou colocar aqui 1000% de retorno. Vou colocar aqui o período de 1 ano, mas eu quero simular aqui esses 1000% nesses últimos 5 anos. Então isso aqui vai ser só para o programa calcular. E vamos supor que você vai investir aí R$150 todos os meses. Vou mandar calcular. Note que ao longo dos últimos 5 anos, deixa eu apagar aqui porque eu estou simulando essa rentabilidade nos últimos 5 anos, você vai ter esse montante aqui, ó, 17.780. Mas agora eu vou te mostrar onde realmente está o pulo do gato, onde realmente você deve colocar suas energias para você fazer esse jogo se multiplicar muito mais rápido. Vou deixar aqui os mesmos 1000 reais. Vou pegar a taxa de juros, vou colocar 12% ao ano. Hoje, no momento atual, vou vir aqui nos títulos públicos do governo e a gente consegue uma rentabilidade para os próximos 5 anos de 13,54. Vou colocar aqui 13,50, mas aqui no investimento mensal você vai investir um pouco mais, né? Você vai ter que dar seus pulos para aumentar esse aporte mensal, que é o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Vou mandar calcular aqui, esqueci o período, 5 anos, vou mandar calcular, e aqui, investindo a uma taxa de juros infinitamente menor, nos próximos 5 anos, só porque você aumentou o aporte, você terá muito mais dinheiro. Tá vendo que quem está em fase de construção não deve se preocupar tanto em encontrar a ação perfeita, o investimento lá no exterior perfeito. Você deve apenas fazer o seu feijão com arroz, e mesmo fazendo apenas o básico e focando aqui onde realmente importa, você consegue um retorno muito melhor. O diferencial aqui está justamente em escolher bons ativos perenes e que te possibilitam ter retornos consistentes ao longo do tempo. Por isso, pessoal, nos primeiros anos não adianta nada você acertar o ativo que vai se multiplicar por 1000 nos próximos anos. Segundo erro que as pessoas cometem bastante é falhar nos primeiros anos de investimento. Recentemente eu vi Raul Sena falando sobre isso. Eu achei muito interessante, principalmente trazer esse exemplo aqui para esse vídeo. Você não pode falhar justamente nos seus primeiros anos de investimento, porque são esses investimentos, é essa constância que vai ser responsável pela maioria dos seus resultados no longo prazo. Eu vou te mostrar. Vamos supor que você está começando agora, né? Vou colocar 0. Vou continuar usando uma taxa aqui média de 13%. E aqui eu vou colocar nos primeiros 15 anos que você vai investir, todos os meses. Ao invés de deixar 1000 reais, eu vou colocar 2000 reais, né? Eu vou partir do princípio que você já tem um pouco mais de dinheiro para investir, já está fazendo mais renda extra, já tem umas 2 ou 3 fontes de renda. Mas aqui você pode abrir essa calculadora e fazer sua simulação para a sua realidade. Eu comecei a investir com 200 reais, mas acho que depois de 1 ano eu já consegui investir aqui em média 2.000,
2.500 todos os meses. Mas vamos lá, vou calcular e tá vendo que depois de 15 anos eu consigo ter R$1.000, claro, corrigidos pela inflação, né? O poder de compra que tem hoje. Vou pegar esse dinheiro aqui, vou colocar aqui no valor inicial, vou deixar selecionado o período de 15 anos, a mesma taxa, só que aqui no investimento mensal, ó, eu vou zerar, eu vou parar de investir mensalmente, vou calcular e olha só, em 15 anos, sem fazer nada, sem fazer investimento nenhum, esses 1 milhão aqui se transformaram em mais de 6 milhões. E os outros 15 anos sem fazer nada, eu ganhei mais de 5 milhões. Por isso que os primeiros anos você não pode falhar. Se você vai começar agora a investir, não falhe nos primeiros 5, nos primeiros 10, nos primeiros 15 anos. Isso vai depender do dinheiro que você investe por mês, né? Se você investir, sei lá, 5 mil, você vai poder parar de investir muito antes desses 15 anos aqui. Já uma pessoa que está investindo ali R$200, R$300, ela vai precisar de mais tempo para que esses juros compostos ajudem ela de forma exponencial. E por que isso acontece, né? Porque esses primeiros R$2.000, eles vão ficar rendendo para sempre, né? Eles rendem ali o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e vai rendendo até o fim da sua vida. Por exemplo, R$2.000 que você investe hoje, mas que eles vão ficar investidos e rendendo por 40 anos, se eu calcular aqui, você vai ver ó, que esses 2.000 de hoje, eles valerão R$265 mil lá na frente. Já os R$2.000 que você vai investir, sei lá, daqui a 30 anos, vamos botar aqui ó, os R$2.000, por um período de um ano, vou calcular, daqui a um ano esses 2.000, eles vão valer apenas R$2.260. Beleza, turma? Então, se você está começando, não falhe nos primeiros anos. Outro erro que a maioria dos iniciantes comete é ignorar a educação financeira e viver seguindo dicas na internet, seja dicas de quem for, né? Minhas dicas, as dicas de outras pessoas, vocês têm que analisar com a cabeça de vocês, tá? Com o conhecimento de vocês, com base no objetivo de vocês. Se o que eu falo se encaixa de alguma forma no seu objetivo futuro, no seu objetivo pessoal, você pode sim pegar aquela dica, modelar e adaptar à sua necessidade. Mas é um erro muito grave quando você ignora a sua educação financeira e passa apenas a seguir dicas. Eu vou te dar um exemplo. O Luiz Bassi, ele tem uma fortuna ali aproximada de 4 bilhões de reais. Ele investe esse dinheiro todo na bolsa de valores, todo em ações. Ele não compra fundos imobiliários, ele não investe no exterior, ele não compra Bitcoin, ele não investe em imóveis, é apenas ações. E ele vive do rendimento dessas ações, né? Ele tá sempre pregando isso. Ele é o maior investidor pessoa física do Brasil, ele tá sempre pregando investir em ações para conseguir viver de renda no futuro. Uma pessoa que ouve a dica do Bassi vai querer investir só em ações porque só ações presta, só com ações que eu vou conseguir. Mas uma coisa é Luiz Bassi fazer isso. Outra coisa completamente diferente sou eu fazer e você fazer também. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vou pegar aqui 4 bilhões do Luiz Bassi e para dar esse exemplo eu peguei a Itaúsa, que é uma empresa conhecida como uma empresa que pagou bons dividendos nos últimos 10 anos. Vou baixar aqui no histórico de dividendos da Itaúsa e aqui já dá para ver que todo ano essa porcentagem aqui muda. Tem ano que ela paga 6%, tem ano que ela paga 5%, 4%, 4,8%. Mas isso aqui muda e se você não estiver preparado para isso, se você já estiver vivendo de renda, isso vai impactar diretamente no seu bolso. Voltando aqui para a calculadora, eu vou pegar aqui desses últimos 5 anos, um ano que a Itaúsa pagou mais. Foi o ano atual, ó, 7,9%. Vamos considerar aqui 8%. Então pego aqui os 4 bilhões do Luiz Bassi que estão distribuídos em algumas empresas, acho que são 7 empresas, 8. Vamos multiplicar aqui por esse dividend yield, né? 7 não, vamos arredondar para 8%. Isso significa que no ano o Luiz Bassi recebe 320 milhões de dividendos. Dividindo isso por 12, significa que no mês ele recebe mais de 26 milhões. E aí, será que esses 26 milhões dá para pagar as contas do bom velhinho? Que ele já falou em algumas entrevistas que gasta ali por volta de 8 a 10 mil reais com as suas despesas. Isso no tempo que a Itaúsa pagou mais, considerando que as empresas pagaram em média isso. Agora vamos pegar aqui o pior ano desses últimos 5 anos, 4,8%. Pego aqui os 4 bilhões, vezes esse dividendo aqui de 4,8, que vai dar 192 milhões. Diminuiu bastante, né? Mas isso aqui não vai atrapalhar ele pagar as continhas do mês dele, né? Vou dividir aqui por 12. Note que deu 16 milhões. Isso para ele não faz diferença nenhuma ganhar 16 milhões,
26 milhões, 30 milhões por mês. Agora, no meu caso, né, que eu vou levar em consideração aqui que eu tenho 1 milhãozinho vezes 8% ao ano, eu vou ter aqui, ó, 80 mil de dividendos por ano. Vou dividir isso aqui por 12 e vai dar ali R$6.600. Tá até tranquilo, né? Tem coisa que paga mais, tem sim, mas tá até tranquilo. Um rendimento acima da inflação. Agora, tudo mudaria nesse ano aqui de 2021, quando eu estaria esperando receber os meus 6.600 para viver de renda e de repente eu recebo aqui, ó, 4,8, 48 mil por ano, dividido aqui por 12, vai dar R$4.000 por mês. Então, aqueles 2.600 vão me fazer falta aqui nas contas do mês, diferente do caso do Luiz Bassi, né? Por isso que cada caso é um caso, e isso não acontece só com a Itaúsa. Se a gente pegar o Banco do Brasil, que é uma empresa considerada muito mais de dividendos do que a Itaúsa, note que aqui o histórico de dividendos, ó, lá em 2020, o Banco do Brasil pagou 3,8. E isso aqui eles pagam quando querem, quanto querem, tá? Não tem um negocinho ali, ah, vou pagar 8, vou ter que pagar 8. Não existe isso. No ano que dá para pagar 2, paga 2. No ano que dá para pagar 11, paga 11. Só que isso para quem vive de dividendos, né? Para quem passou a vida toda poupando, investindo para viver de dividendos, isso aqui faz uma diferença danada. Eu fiz minhas contas aqui com 1 milhão, mas imagina a pessoa que vai conseguir juntar ali 300 mil, 400 mil. Se eu pegar esse mesmo 1 milhão de reais e colocar em fundos imobiliários, eu vou ter 10 mil reais todos os meses de forma muito mais constante do que ações. Porque fundos imobiliários eu estou recebendo aluguel ali. Esse aluguel ele não oscila tanto assim. Então por que será que o Luiz Bassi não pega esses 4 bilhões de patrimônio dele e coloca tudo em fundos imobiliários? Será que ele é burro porque ele não faz isso? E não, pessoal, ele não faz isso porque ele tem muito dinheiro. Se ele investir no fundo imobiliário, praticamente ele compra o fundo imobiliário. Ele já falou em algumas entrevistas que lá atrás no início investiu em fundos, só que teve problema de liquidez, ó. Vou pegar aqui o ALZR, que é um dos maiores fundos que a gente tem por aqui, e o patrimônio dele é 1 bilhão. Se Luiz Bassi investir aqui 3 milhões, 5 milhãozinhos só, quando ele quiser sacar esse dinheiro, ele vai ter problema porque a liquidez gira em torno aqui de 1,5 milhão por dia. Então, quem tem muito dinheiro, assim como Luiz Bassi, não faz sentido investir em fundos imobiliários. Aí as pessoas veem ele falando mal, né, entre aspas, de fundos imobiliários, e o iniciante ali que não tem nem R$1.000, nem R$2.000, deixa de investir em fundos imobiliários porque fulaninho falou que não preste. Só que lembre, tá? Cada caso é um caso, por isso que eu sempre falo para vocês, não sigam dicas. Quem aprende não depende. E por falar em aprender para não depender, eu vou te convidar para participar da 12ª turma do meu treinamento completo de finanças e investimento. As inscrições estão abertas no momento. Porém, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que as vagas já tenham esgotado. Se você clicar no link e não conseguir fazer parte dessa turma, eu vou deixar ali no link também a lista de espera, tá? Para você participar da próxima turma. Lembrando que esse treinamento é super completo, lá tem toda a parte de finanças pessoais e eu te ensino lá como eu escolho as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, investimentos no exterior. Tem um suporte também que, diga-se de passagem, é muito bom, você tem acesso a mim, sou eu mesma que respondo todas as dúvidas, então vai lá, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então se você quiser fazer parte, clica no link da descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, um beijo pra você e até o próximo.